Getúlio Vargas, o pai dos pobres e o legado de um Brasil transformado. Se você já ouviu o termo pai dos pobres, provavelmente já sabe de quem estamos falando: Getúlio Vargas, o cara que, ao longo de sua vida política, moldou boa parte do Brasil moderno. Vamos voltar no tempo e dar uma olhada no que ele fez para ganhar esse título, e o respeito de milhões de brasileiros. A história começa bem antes de ser presidente. Vargas não era um político qualquer. Ele nasceu no sul do Brasil, em 1882, e, depois de passar pela carreira militar, foi se enfiando cada vez mais no mundo político. Mas a grande virada aconteceu em 1930, quando ele assumiu o poder depois de uma revolução. Sim, o cara literalmente deu um golpe. Mas calma, essa revolução não foi só um momento de caos, ela foi uma resposta às desigualdades do Brasil da época, que deixavam o povo no sufoco enquanto as elites mandavam e desmandavam. O governo provisório e a revolução das leis trabalhistas. Quando Vargas chegou ao poder, o Brasil estava precisando de mudanças. Ele não ficou esperando para ver o que acontecia. Logo de cara, ele implementou o governo provisório e passou a trabalhar para criar um Brasil mais moderno e justo para as classes trabalhadoras. Uma das primeiras coisas que ele fez foi criar uma série de leis trabalhistas que mudaram a vida de milhões de brasileiros. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, por exemplo, foi um marco. Em vez de deixar os patrões decidirem tudo sozinhos, a CLT colocou o Estado para garantir direitos básicos, como férias, 13º salário, jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal. Um baita avanço! Imagine a diferença que isso fez na vida de quem até então vivia sem qualquer tipo de proteção legal no trabalho. Industrialização e o Brasil moderno. E tem mais! Vargas era um cara com visão. Ele sabia que o Brasil precisava se industrializar para sair da dependência do café e das exportações de commodities. Então, investiu pesado na criação de indústrias e no desenvolvimento da infraestrutura. A Petrobras, por exemplo, foi criada por ele, e até hoje é uma das maiores empresas do país. Ele não queria que o Brasil fosse só exportador de matéria-prima, ele queria que o Brasil fosse dono do seu próprio futuro, com uma economia mais diversificada e sólida. O período do Estado Novo, onde o Brasil entra em cena no mundo. Vargas ficou no poder por um bom tempo, e, entre 1937 e 1945, ele liderou o país de uma forma ainda mais autoritária, no que ficou conhecido como o Estado Novo. Durante esse período, ele centralizou ainda mais o poder, mas não deixou de fazer reformas importantes, como a criação da Justiça Eleitoral, que ajudou a organizar o país politicamente e contribuiu para um processo democrático mais robusto. Mesmo com o Estado Novo sendo mais rígido, não dá para negar que ele também teve seu lado positivo, como a implementação de políticas de modernização e, claro, a valorização dos trabalhadores. Ele foi essencial para colocar o Brasil em um novo patamar, tanto no cenário político quanto econômico. O legado de Vargas, o pai dos pobres. Vargas morreu em 1954, mas sua marca no Brasil nunca foi apagada. Ele foi responsável por transformar o país de um Brasil rural e agrário para uma nação em processo de industrialização e urbanização. E, mais importante ainda, ele deu uma cara mais humana ao governo. Não à toa, recebeu o título de pai dos pobres, ele se preocupou em dar voz e direitos a quem estava à margem, a quem nunca teve vez na política tradicional. Ao longo dos anos, muita coisa aconteceu, e a figura de Vargas ficou um pouco controversa em alguns aspectos, principalmente pelo lado autoritário do Estado Novo. Mas, quando olhamos para o que ele fez pela classe trabalhadora, pela indústria e pela modernização do Brasil, não tem como negar, Getúlio Vargas foi um dos personagens mais marcantes da história do Brasil. Conclusão: a vida de Vargas foi uma verdadeira montanha-russa, mas no final, o saldo foi positivo. O Brasil se modernizou, muitos brasileiros ganharam direitos, e o país deu passos importantes rumo à sua própria independência econômica e política. Seu legado, por mais polêmico que tenha sido, ainda vive nas estruturas que ele ajudou a construir. E, aí, o que você acha? Conseguiu perceber como a história de Vargas vai além da política tradicional? Ele foi mais do que um governante, foi um cara com visão de futuro que,
com todas as suas falhas, deixou uma marca que até hoje podemos ver nas nossas leis e nas nossas instituições.